Boa noite. Boa noite, Carla. Boa noite. Boa noite, seja bem-vinda, Rita, Ednólia, boa noite. Estamos no grupo, né? Estamos ali no grupo Florescer, um grupo fechado pelo WhatsApp, um grupo exclusivo para mulheres. E hoje vamos estar fazendo a nossa primeira live do ano. Boa noite, Josemar, Rita, Márcia, boa noite. Vamos compartilhando essa live. Vamos compartilhar aí com as mulheres. Vamos compartilhando. Boa noite. Nossa convidada da noite já está aqui. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Hoje nós estamos no primeiro dia de live. Serão 3 quintas-feiras. Se você ainda não participa do grupo Florescer, me chame depois no privado, no meu direct, que eu vou estar enviando o link do grupo para você estar participando desse grupo exclusivo. E você irá receber materiais e dicas, né? Hoje vamos estar começando com o tema aí do Janeiro Branco. Nossa convidada da noite já chegou. Márcia, boa noite. Boa noite. Boa noite. Ainda não tá aparecendo para mim, mas daqui a pouquinho deve aparecer. Também não estou te vendo aqui, só tô vendo a mim mesmo. Deixa eu olhar aqui. Boa noite, Carlinha. Feliz de você estar aqui com a gente. Também para mim só tá aparecendo. Também eu sou leiga, viu? Não sei se eu Tá aparecendo. apertei alguma coisa Apareceu, errada. já apareceu. Já Para mim só tá aparecendo a minha. Eu não tô conseguindo me enxergar e você também não tá me enxergando, né? desse jeito. É a primeira do Instagram, né? Esse ano, que a gente tava fazendo pelo YouTube. É verdade. Maria Leal falou que está nos vendo, então ótimo. Tá Que bom. ótimo, Isso então. Que é bom. mais importante, né? Que elas estejam nos vendo. Então sejam bem-vindas, né? Vamos entrando, vamos chamando as meninas aí que estão no grupo. Pronto, Ju também. Ju vai ser uma das nossas palestrantes aqui da live. Bem-vinda, Ju. Pronto, Carlos Maravilha. também. Ai, pronto, então tá ótimo. Tá ótimo. Bem-vindas, meninas. Boa noite, né, para cada uma de vocês. Bem-vindas. Como estou feliz com cada uma que está aqui participando com a gente nessa noite, né? E mais feliz ainda por Márcia ter aceitado esse convite, essa mulher de Deus, abençoada, que eu já conheço aí há algum tempo, já está acompanhando essas lives, né, com a gente há algum tempo. Sim, Então, para mim é um prazer, Márcia, você estar aqui comigo hoje nessa noite. Não teria uma outra pessoa, sim. não teria uma pessoa Eu que diga. melhor do que você. Ah, que bem. Eu fico muito feliz, muito agradecida com seu convite, sua consideração, sua confiança. Estou muito feliz de estar aqui, de compartilhar as nossas vivências com Deus, as nossas particularidades, nós como mulheres. Sim, verdade, Então, verdade, muito bom estar aqui com vocês. Eu estou muito feliz. verdade. E nervosa, porque é a minha primeira live, assim, É que eu assim participo. mesmo, na primeira vez a gente vai ficando nervosa e depois eu vou te contar que pega o gosto, viu? Você não quer parar mais de fazer. Ah, Você não quer mais
parar de fazer. Tem algumas meninas que estão entrando, Jamene, Sejam Bruninha, bem-vinda, meu amor. bem-vindas, Sejam bem-vindas, bem-vindas. mulheres de Deus. Sejam bem-vindas, né? Enquanto o pessoal está entrando, eu vou fazer aquela abertura, né? Falando um pouquinho como surgiu, né? E como decidimos iniciar esse mês de janeiro, falando aí um pouco sobre esse cuidado espiritual, né? Vamos ligar aí o cuidado espiritual com o Janeiro Branco. Ó, doutora Milena também já está aqui. Bem-vinda. Também será uma das palestrantes dessas lives, né? São 3 lives, meninas. Então, essa primeira live vamos falar sobre a espiritualidade. A segunda, vamos estar falando sobre o cuidado, né, emocional com a psicóloga Jusce. Jusce daqui de Poções. E na terceira vamos estar falando sobre o cuidado com o corpo, que essa nutricionista também maravilhosa vai estar trazendo uma palavra para a gente, né? A Maria Helena. Ela também é daqui de Poções. Então serão assim 3 dias fantásticos. Não percam nenhum dia. Os 3 dias serão fantásticos e enriquecedores para nós mulheres, como também para alguns homens que estão aqui também participando, né? Eu fiz assim algo mais voltado para a mulher, porque no decorrer a gente vai falar um pouco, né, Márcia? A mulher, ela merece ter esse espaço para ela. Ela merece, Isso, né? verdade. E o Janeiro Branco é uma campanha que desde 2014 ela tá aqui no Brasil, né? Ou seja, mais de 10 anos. Essa campanha começou em 2014 aqui no Brasil, para alertar e falar sobre o cuidado com a saúde mental, a saúde emocional. E todo Janeiro Branco, todo janeiro, né, a gente percebe organizações de saúde, empresas falando sobre o Janeiro Branco. Mas por que não pegar essas mulheres aqui e a gente trabalhar a fundo esse tema, né, que é o cuidado emocional? O cuidado, esse cuidado que nós temos que ter de olhar para dentro de nós, de refletir, né, essa saúde mental. E por que eu sempre me perguntava por que janeiro? Porque janeiro, gente, a gente começa o ano, a gente termina o ano, e quando vai entrando em janeiro, a gente coloca vários planos para nossa vida. Ah, eu vou começar uma academia, eu vou emagrecer, eu vou buscar mais a Deus, eu vou ser mais ativa na obra, eu vou cuidar da minha saúde. Então, janeiro é aquele mês que as pessoas colocam a lista de planos, as metas para o ano todo, né? Então, janeiro foi escolhido por conta disso, para ser o mês da saúde mental. Só que interessante que a gente não precisa, a gente não tem que se limitar somente ao janeiro. Porque tem algumas pessoas que começam, né, bem, vou começar ali em janeiro, e aí chega fevereiro já esqueceu de todas as metas que colocou. Mas que vocês possam vir pensar em vocês, se priorizar durante todo o ano, não só esse mês de janeiro. Márcia quer falar um pouquinho? Na verdade, eu acho que essas metas têm que ser diárias, né? Todo dia um novo dia, uma nova oportunidade. Então tem que ser diariamente, não uma virada de ano, ou no primeiro mês do ano, mas é diariamente. A gente levantar essas metas, essas propostas, sustentar diariamente, né? Não fazer projetos só no início do ano. Cada dia é um presente, cada dia é uma oportunidade, cada dia são experiências novas. Então, viver cada dia como único, como presente mesmo de Verdade. Deus. E interessante, eu estava analisando algo, né? Se eu for para academia um dia, não vai fazer muita diferença na minha vida. Se eu me alimentar bem durante um dia, não vai fazer diferença muito na minha vida. Se eu orar um dia, apenas um dia, e querer ter uma vida de oração, né? Eu não vou ter uma vida de oração orando um dia. Mas por isso que é importante o nosso cultivo, né, diariamente, todo dia fazer um pouquinho. A É como eu vejo constância, aqui os deles no né? Instagram, né? A constância e cada dia fazer 1% a mais, fazer um pouquinho a mais. Você vai se construindo a cada dia. E a gente vem falar de desafios que não são fáceis, né, Natália? É verdade. A gente sustentar uma disciplina em qualquer uma dessas áreas não é fácil. Isso, Por isso a importância da gente estar aqui compartilhando as nossas experiências, compartilhando as nossas ideias, como a gente vive a nossa vida, compartilhar uns com os outros para edificar a vida umas das outras,
aprender umas com as outras, porque realmente é difícil. O ser humano, para sustentar uma disciplina, é um grande desafio. Verdade. A psicóloga Jussiara Rezende escreveu aqui, né, que a constância gera resultados incríveis na nossa vida. E Verdade, realmente, verdade. a É constância. isso, Precisamos ter exatamente. essa constância, né? O que é que eu observo, Márcia? Muitas pessoas, elas começam, mas elas não conseguem terminar. No ano passado, meu esposo fez um plano de leitura e ele vendeu bastante esse plano de leitura, presenteou algumas pessoas, igual o devocional, né? Igual um devocional, só que ele fez um plano de leitura. E o que eu percebi, ele sempre fazia live e pedia para as pessoas marcarem ele. E no primeiro mês, todo mundo estava lendo a Bíblia, todo mundo estava postando. Aí chegou o segundo mês, já dá aquela diminuída. Aí quando vai chegando no meio do ano, as pessoas já esquecem. É assim mesmo, é a luta conosco mesmo, né? Isso, Mas isso. a gente vai entender que a gente tem um ajudador, a quem a gente precisa recorrer, fazer orações intencionais, para que ele nos ajude nessas nossas oscilações, nas nossas fragilidades. Verdade, verdade. E uma coisa também interessante, né, que eu trago muito quando eu falo da saúde mental, é esse cuidado conosco. Porque hoje nós não vivemos uma competitividade. Eu não estou competindo com Márcia, eu não estou querendo ser melhor do que Carol, do que Ju. Não, eu estou competindo comigo mesma todos os dias. Todos os dias eu preciso competir comigo mesma de me tornar uma pessoa melhor, né, de me tornar uma pessoa mais edificada, né? A luta é contra a nossa carne. Sim, Não é contra o outro, é isso, contra a nossa, exatamente. né? Contra a nossa carne, que a gente tem que ir lutando e ir se desafiando. E algo também interessante é que você perceba que você não está sozinha. Sim, Como Márcia falou, sim, você tem um ajudador. Eu percebo, Márcia, muitos relatos de mulheres falando assim, como se ela estivesse vivendo aquela situação isolada, como se ela fosse a única que estivesse vivendo aquela situação. Mas tem várias mulheres passando também por situações difíceis, né? De situações complicadas, tem várias. Então, quando a gente se une em um propósito, acaba que nós conseguimos nos fortalecer uma a outra. sim, 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 verdade. Uma ajudando a outra, né? Uma fortalecendo a outra. Animando, motivando, encorajando. Sim, com certeza. Com certeza. E quando nós falamos, né, do Janeiro Branco e a gente liga com a espiritualidade, hoje tem até artigos científicos que falam sobre a questão espiritual, sobre o Sim, espiritual, porque nós uma luta muito grande, foi uma luta muito grande no decorrer do tempo de tentar separar o homem como se o homem só fosse físico, né? Só sim, que hoje nós percebemos, né, que o homem ele não é somente físico, ele é físico, ele é psíquico e ele também é espiritual. Então nós não somos apenas o corpo físico, mas nós temos esse tripé na nossa vida, né? isso. Nós não somos individuais, vamos dizer assim. E muitas pessoas elas acabam cuidando apenas de uma área. Ah, eu cuido muito do meu físico e esqueço do meu espiritual ou do meu emocional. Ou talvez eu cuido só do meu emocional e esqueço de cuidar do meu físico, do meu espiritual. Então é importante a gente perceber que nós temos que cuidar dessas três áreas na nossa vida. Sim, São três sim. áreas que têm que estar ligadas em todo o tempo. Verdade, Natália. Verdade. Você não pode investir em uma e negligenciar as outras, né? Nós somos seres integrais, a gente precisa cuidar de todas as áreas. E Deus também não se preocupa somente com a nossa dimensão espiritual, não. Deus quer nos ver bem em todas as áreas da nossa vida, para que a gente desfrute de qualidade de vida, de bem-estar, em todas essas áreas. Interessante mesmo. Eu tava olhando, vendo ontem um vídeo, né, muito interessante. Um rapaz falando que ele tinha diabetes e ele comia de tudo. Ele comia de tudo, e a diabetes só aumentava. E aí ele orava e falava, Deus, mas por que o Senhor está permitindo minha diabetes aumentar? Então, assim, tem coisas que não é que Deus vai fazer, porque tem coisas que você pode fazer. Exatamente isso. Então, talvez ali era a parte dele que ele precisava estar fazendo, né? Que ele precisaria estar cuidando dessa alimentação.
Só que ele estava colocando a responsabilidade para Deus fazer, sendo que ele poderia fazer aquilo. Então, parte de nós, né? As mudanças, as atitudes, mudar a alimentação, o cuidado. E vem Deus com a bênção dele sobre as nossas vidas. Sim. Mas tem que partir de nós. É a nossa parte, são as nossas atitudes, as nossas escolhas. Tudo isso interfere em todas essas dimensões da nossa vida. Sim, é verdade. E quando a gente fala nessa questão do espiritual, né? É um recurso poderoso, o nosso espiritual. Porque o nosso espiritual, ele traz equilíbrio para a nossa vida. Sim, E traz também propósito para a nossa vida. Quantas pessoas que estão doentes emocionalmente pela falta também de um propósito na vida, sim, não tem um sim. propósito. Verdade, verdade, Natália. Eu costumo dizer que essa questão espiritual é primordial, Sim, né? Mais do que você buscar se exercitar fisicamente, ou muitas vezes estudar, trazer para sua alma conhecimento acadêmico, intelectual, a gente não pode negligenciar essa parte espiritual. Para trazer esse tema, eu fui pesquisar a explicação etimológica da palavra espiritualidade, né? E encontrei que o significado dela é sopro. Espiritualidade, no sentido etimológico, significa sopro. E aí eu me lembrei do versículo que está lá em Gênesis 2,7, que diz: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Então, nós somos seres espirituais. Nós temos em nós essa centelha divina, essa partícula divina. Querendo ou não, né? Querendo ou não, nós somos seres espirituais. Deus soprou em nós o seu espírito. Eu achei muito interessante o significado da palavra sopro e a gente se dá conta de que Deus soprou o fôlego de vida em nós. Ele colocou o seu espírito dentro de nós. Então, não tem como a gente negligenciar essa área da vida. Eu sei que tem pessoas que não desenvolvem sua espiritualidade, de certa forma não buscam, e são pessoas muitas vezes moralmente éticas, corretas, mas não têm um relacionamento com o que é divino, né? Com aquele que está acima de nós, aquele que é transcendente. E talvez nos momentos de maiores dificuldades é que a gente vai entender a importância do crescimento espiritual, do investimento na nossa vida espiritual, é que a gente compreende, né, a importância da gente estar investindo. A gente está vivendo, assim, um tempo de muita dificuldade, de muito adoecimento, verdade. principalmente nessa questão emocional, mental, a gente que está lidando aí, né, com escola, com adolescentes, a gente está vendo o adoecimento dessa geração. Novos, mas já padecendo aí de ansiedade, de depressão, de síndrome do pânico. A gente não sabe de onde vem, o que tem causado, mas a gente está vendo também assim um esfriamento espiritual, um distanciamento de Deus, uma indiferença à espiritualidade. Então a gente está vendo também todas as consequências, né, desse distanciamento espiritual. É consequência. Então é necessário a gente investir na saúde espiritual. Eu creio que você vivendo uma espiritualidade saudável, você vai ter também uma saúde emocional e, consequentemente, uma saúde física, porque também o adoecimento emocional adoece o nosso físico. Você vê que está tudo interligado, né? Está tudo interligado. Então, uma coisa acaba interferindo na outra, porque nós não somos fragmentados, né? Nós somos um ser integral, temos essas dimensões em nós, mas forma o nosso todo, forma o nosso eu, forma o nosso ser, e precisa de cuidado, precisa de atitude, de ações de cuidado, de disciplina. Então, não é esperar que algo aconteça para a gente mudar, para a gente melhorar, não tem jeito, precisa partir de nós. Precisa partir das nossas escolhas, precisa partir das nossas atitudes, na nossa mudança de hábitos. Não tem para onde correr, não tem outra alternativa. Então, não é assim algo que vai cair do céu, algo que você vai acordar e está tudo diferente, não. É necessário posicionamentos, nossos posicionamentos em relação a muitas coisas na nossa vida. Realmente.
E cada dia fazer um pouquinho, né? Cada dia você vai construir um pouquinho do que você deseja Sim, sim, sim. É, mesmo. e essa questão espiritual, ela é tão assim pessoal, é tão particular, é tão interior, não é nada a ver com religião. Tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com instituição religiosa. É realmente algo muito particular, muito íntimo entre você e o seu Criador, entre nós, o nosso Deus. Então, cada um tem o seu jeito de se relacionar com Deus. E não é por uma prática religiosa que você vai estar desenvolvendo a sua espiritualidade. Tem tanta gente que é só religiosa, mas não tem espiritualidade nenhuma, não tem espiritualidade. Né? Tá frequentando, faz a sua prática religiosa, segue tudo direitinho, tá na igreja, nos dias de culto, a Bíblia está lá debaixo do braço, mas não tem uma espiritualidade madura, saudável, e adoece. Adoece, mesmo frequentando, mesmo praticando, mesmo servindo, porque muitas vezes não é você ser servo, é você ser filho. Então, muitas vezes você está na igreja sendo só servo. Serve, 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 mas não é aquele filho que se sente amado, que se sente íntimo do seu pai, que tem conversa, que tem diálogo, que está vivendo o seu cotidiano ali, no relacionamento com Deus, na presença de Deus. Então, as pessoas muitas vezes confundem religiosidade com espiritualidade. É totalmente diferente. É bem diferente. Perfeita Então, colocação, assim. é porque a gente vê as pessoas na igreja e muitas vezes adoecem, muitas vezes entram em depressão, muitas vezes sofrem crises extremas de ansiedade, e as pessoas falam, poxa, mas estava na igreja, mas é da igreja, não tem nada a ver com isso. Né? Algo tão íntimo, assim, tão pessoal, o seu relacionamento com o seu Criador, que você desenvolve muitas vezes nas práticas cotidianas, ali na sua rotina, no seu dia a dia, nos momentos ordinários da vida, né? Porque a gente às vezes costuma achar que devem ter acontecimentos extraordinários para que a gente desenvolva uma espiritualidade forte, saudável. Não é. É no nosso dia a dia, na nossa vida ordinária, pequena, nos nossos afazeres, a gente sempre, em todo o tempo, sentindo a presença de Deus, porque Ele se faz presente, Ele mesmo falou. Ele está presente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente está tão distraído, porque o que esse mundo faz com a gente é distrair. A gente está vivendo um tempo de distrações por todos os lados. E se a gente não tomar cuidado, se a gente não se posicionar, essa vida espiritual é minada, vai ficando fraca, pequena, e você se torna vulnerável. E aí você passa a padecer de todo o sofrimento psicológico, né? Tudo causa sofrimento psicológico em você. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Por isso que existem atitudes e disciplinas espirituais que a gente precisa exercitar. É também um exercício, assim como para o corpo, para ele ficar forte, saudável, a gente precisa se exercitar, a gente precisa mudar os hábitos alimentares, a gente precisa cultivar um estilo de vida saudável. Também é na vida espiritual, também é exercício. É prática, é leitura, é oração, é meditação na palavra, é reflexão. E não é, muitas vezes, você se sustentar pela fé do outro, ou você viver uma espiritualidade se imaginando no outro. É você e Deus, é no seu particular, é na porta trancada do quarto, no momento secreto com o Senhor, é no derramar, é no render de alma, entendeu? É você abrir sua boca diante de Deus, entregar quem você realmente é, a sua condição humana, frágil, caída, miserável, é que Deus vai ter a oportunidade de realmente entrar nesse coração aberto e rendido e curar feridas, curar mágoas, ressentimentos, que nos adoece, né? Nos adoece, atinge a nossa saúde integral. Verdade, É isso, é verdade. busca, é leitura, é reflexão, é meditação. Não tem jeito. Às vezes a gente tem que escolher entre assistir uma série, assistir uma novela ou fazer a leitura, né? A gente tem que escolher ou ficar ali nas redes sociais se distraindo ali com a dopamina barata, ou você se aprofundar na leitura da palavra, e essa palavra que ela mesma diz que é viva e eficaz, penetrante,
ela sonda, ela, né, ela esquadrinha o coração da gente, ela entra e cura e renova, restaura, ela é poderosa. A palavra de Deus não é morta, não é só letra solta no pedaço de papel, ela é viva. Ela é viva quando você lê a palavra de Deus, ela entra no seu... Hoje mesmo eu li uma palavra que eu chorei. A palavra me tocou tão profundamente que eu chorei agradecendo a Deus. Então essa palavra entra e ela rasga o nosso coração, quando a gente permite. Ela rasga, e não é só rasgar, não, ela rasga para curar, para limpar, para fazer uma varredura e tirar de dentro de nós aquilo que não agrada mais ao Senhor e aquilo que tá nos prejudicando. Então, como é precioso a gente investir na nossa espiritualidade. Como é necessário, mulheres, a gente investir. Não existe outra forma, primeiro, não. Você pode até cuidar do seu corpo e tá aí, né? Fitness, né? Tá aí cuidando da sua alimentação, você tem sua disciplina ali na academia, você também estuda, se atualiza, mas se você não estiver bem com o seu Deus, vai chegar um momento em que a gente desaba, em que tudo se torna muito pesado, muito difícil, onde a vida não tem mais sentido, onde é tudo tão vazio, tudo tão sem significado. É necessário vida com Deus, é necessário tempo a sós com Deus, não existe outra, não existe fórmulas, não existe passo a passo, é relacionamento. É como relacionamento de alguém com quem a gente gosta, a gente investe tempo com essa pessoa, né? Uma pessoa muito amiga, uma pessoa muito querida, a gente quer estar perto, a gente quer promover encontros. É assim com o nosso Deus também. Deus é uma pessoa e está dentro de nós, é o Espírito Santo dentro de nós. Ele precisa ser alimentado. Ele precisa ser alimentado para ele ficar cada dia mais forte e nos tornar fortes a cada dia. Então é necessário relacionamento com Deus, com Jesus, né? Conversar com Jesus todos os dias. Existem disciplinas, existem hábitos que você pode praticar para melhorar seu relacionamento com Deus, né? São hábitos como a oração, não é aquela oração só na igreja, não é aquela oração só quando você encontra um irmão, mas é você e Deus, é você fazer as orações intencionais, é você ser sincera na sua oração. Se você estiver magoado, você ser sincero: Pai, eu estou magoada, eu estou triste com tal pessoa, peço que o Senhor me trate, me ajude a administrar esse sentimento. É você falar diretamente com Deus o que você está sentindo, né? É oração, é também dependência, você ter essa dependência total em Deus. Confiar primeiramente em Deus. A gente tem essa tendência de confiar em homens, né? A gente está aí nessa transição de governo, a gente acabou de viver um momento político, e a gente sabe que quando muda o governo, muda alguns funcionários, né? E aí algumas pessoas ficam preocupadas para onde vai, que emprego vai ter, e sofrem, e se angustiam, porque fica na dependência de homens, ficam confiando só em homens, e deixam de confiar no Deus poderoso. Um Deus que faz além do que a gente pede, como ele mesmo fala, além do que a gente imagina, ele faz. E ele quer que ele quer que a gente exercite justamente nesses momentos, ele quer que a gente exercite a dependência e a confiança total nele. Porque Deus, ele não vai contra as suas promessas. Se ele fala que ele está por perto, que ele ajuda. Tem uma palavra lá em Jeremias que eu costumo citar muito assim para os meus meninos, Jeremias 29:11, que ele diz assim, ó: eu é que bem sei os planos que tenho para vocês. Planos de fazer vocês prosperarem, não de causar dano a vocês. Planos de dar a vocês uma esperança e um futuro. Olha que versículo confortador para um coração angustiado e incerto sobre o futuro da vida, né? Deus tem plano para cada um de nós. Olha como é maravilhoso a gente se envolver na palavra e Deus falar conosco, né? Deus falar conosco assim: eu cuido, eu tenho um plano para você. Eu tenho plano, não é de fazer você causar dano ou mal a vocês, não, mas plano de fazer vocês prosperarem, e plano de encher vocês de esperança, e um plano de dar a vocês um futuro. Então, é uma palavra que deveria nos posicionar num lugar de conforto e confiança em Deus, num lugar de calmaria, num lugar de serenidade, porque um coração angustiado
angustiado não enxerga o que vem pela frente, um coração preocupado não enxerga os planos de Deus, um coração angustiado sofre antecipadamente, atropela inclusive os planos de Deus para as nossas vidas. Então é se acalmar na presença do Deus que sustenta o universo. Deus sustenta o universo com as próprias mãos. Muitas vezes eu me pego contemplando o céu e refletindo, meu Pai, que Deus poderoso, sustenta no céu um sol que dá vida a este planeta, sustenta no céu as estrelas que embelezam a noite, sustenta os animais, os pássaros. Ele mesmo diz, está lá em Mateus 6, né? Se eu cuido do pássaro, de um passarinho, imagine de uma vida, imagina de um ser humano. Então, por que você se preocupa com o dia de amanhã? Então você investir na sua espiritualidade é você investir na sua saúde integral. Porque você, buscando a Deus, se relacionando com Deus, você recebe de Deus toda essas habilidades de lidar com as dificuldades e de passar pelas dificuldades com serenidade e calma. Com serenidade e calma. Imagina, a gente tem sido acometido por todo tipo de adoecimentos. A gente tem sido acometido por todo tipo de investidas para nos atacar, nos adoecer. Então, se você não estiver bem espiritualmente, você adoece. A gente adoece. A nossa saúde emocional é adoecida. E a saúde emocional adoecida reflete no corpo. A gente vê pessoas aí emocionalmente doentes que começa a aparecer coceira em todo o corpo, gente que começa a ter queda de cabelo, são sintomas psicossomáticos, né, Natália? Sim. Que a gente tinha comentado daquela outra vez. Então, olha como o nosso corpo sente, olha como o nosso corpo sente. Como o nosso corpo é sensível. Então, a gente precisa cultivar um relacionamento de mais intimidade com Deus, um relacionamento de mais conhecimento da palavra, de mais prática e leitura da palavra. Né? A gente precisa compreender e acreditar na autoridade da palavra. Não é só ler a Bíblia por ler. Muitas vezes você faz plano de ler a Bíblia, esse ano eu vou ler a Bíblia completamente. Né? Mas aí você lê a Bíblia somente de forma intelectual, só de forma intelectual. Ler por ler, chegar no final do ano, você recebe lá o certificado, leu totalmente a Bíblia. Mas você leu de forma intelectual, de forma que aquela palavra, ela não penetrou, ela não produziu efeito nenhum, ela não produziu mudança nenhuma. Então, se você precisa ter cuidado para você não estar lendo a Bíblia, justamente para você contemplar a você mesma dizendo, eu li a Bíblia, né? Eu li a Bíblia totalmente. É melhor você ler e você refletir na palavra, você buscar conhecer mais aquela parte da Bíblia. Eu costumo ler livros, né? Eu faço assim. Agora eu terminei o livro de Daniel, mas eu leio o livro de Daniel destrinchando o livro de Daniel. Eu busco todo o conhecimento. E a gente tem essa facilidade agora com a internet, né? Verdade. Você tem facilidade, você pergunta tudo, tem ali as respostas, te orienta em tudo, você tem Bíblia de estudo, e você descobre coisas maravilhosas quando você se aprofunda na palavra. Deus mesmo fala, né, que ele revela coisas grandes e profundas que estão na palavra dele. Para quem busca, isso produz um crescimento espiritual que nos fortalece, nos torna muito fortes. Muito fortes espiritualmente. Então, a força espiritual precisa ser cultivada. Tudo precisa ser cultivado. Então, nada cai do céu. O que não precisa ser cultivado, na verdade, é a tentação da carne. As coisas mesmo para a gente cair no pecado, na carne, vem assim de uma vez, mas para a gente desenvolver a espiritualidade, a gente precisa trabalhar, cultivar, investir. Não cai assim tão fácil, não, né? É necessário investimento. Mas é assim que a gente vai se fortalecendo mais e mais a cada dia, mais e mais a cada dia. Então, todos nós temos necessidade de preenchimento, necessidade de sentido, de significado para a vida, necessidade de algo que vale a pena você viver. Isso está em um relacionamento com Deus. Isso está em relacionamento com Deus. E a gente, uma coisa é certa, porque a gente sofre muitas vezes assim com decepções, né, em relacionamentos. As pessoas nos decepcionam, as pessoas nos frustram, as pessoas
muitas vezes nos manipulam, nos enganam, mas eu vou dizer para você, no seu relacionamento com Deus, você pode investir no seu relacionamento com Deus, que Deus é aquele que não nos frustra e não nos decepciona nunca. Talvez muitas mulheres investem em relacionamentos aí achando que é o melhor para a sua vida, né? Principalmente a gente está dizendo de relacionamentos amorosos. Você acha que aquela pessoa é que vai tirar você aí do seu momento de dificuldade, de ansiedade. Eu preciso daquela pessoa, investe, mas depois com o tempo percebe que não é nada do que a gente imagina, né? Não tá na pessoa, não estão nas pessoas. Não está nas pessoas o que a gente precisa, o que a nossa essência, o nosso íntimo precisa, está em Deus. Está no relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. E independe de instituições religiosas. Independe de instituições religiosas, né? A gente precisa compreender que o relacionamento com Deus é muito íntimo e particular. E é necessário realmente investimento, disciplina, busca constante. Isso. Nada cai do céu assim tão fácil, não. Mas invista em você, né? Invista em você. Investir em todas essas dimensões. Em todas essas dimensões. Mas a gente precisa se lembrar que a gente é um ser espiritual. Deus soprou em nós o seu espírito e a gente precisa alimentar esse espírito todos os dias. E é no seu ritmo, porque tem gente que acha que tem que ter um ritmo correto, que tem que acordar e fazer sua devocional. Eu mesma não consigo fazer devocional pela manhã. Minha vida é muito corrida e aí eu acordo, eu tenho um aplicativo bíblico, eu leio o meu versículo, né, reflito ali rápido, faço minha oração, claro, quando a gente acorda, leio um versículo, mas não posso fazer mais nada além disso. Minha devocional eu faço à noite, porque é um tempo que tudo se acalma, eu estou ali na minha cama, então antes de dormir, eu vou me aprofundar mais ali na palavra, né? Eu vou buscar e eu preciso desse alimento. Eu queria até fazer uma leitura aqui, que está lá no livro de Isaías, uma palavra muito, assim, a primeira vez que eu li essa palavra, foi que coisa linda essa palavra, assim, para a gente refletir. Está lá em Isaías 55. Isaías 55 diz assim, ó, venham todos vocês que estão com sede, venham às águas e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Está dizendo aqui que é a palavra que está acessível a todo mundo. Né? Isaías está dizendo que você pode se alimentar e você pode beber sem precisar comprar. A palavra está livre e acessível. E aí o versículo 2 diz, por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o pão que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Meu Deus, que coisa linda, que coisa linda. Por que a gente investe tanto naquilo que não é pão? Por que que a gente faz o nosso trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Por que que a gente se empenha tanto naquilo que não traz tanto benefício para as nossas vidas, né? Por que que a gente gasta dinheiro naquilo que não alimenta realmente a nossa alma? A gente está aí consumindo. O consumismo é uma doença do século. Você é estimulado a consumir o tempo inteiro. Você vai ali na Shopee, meu Deus, eu baixei o aplicativo da Shopee no meu celular, pensa que entra do nada, coisa, mas eu tive que me disciplinar. Eu tive que parar, assim. Não precisa mais nem sair de casa para comprar. Você já compra dentro de casa. Exatamente. Então você é estimulado a comprar o tempo inteiro, é estimulado a consumir o tempo inteiro. A mídia está aí o tempo inteiro fazendo você ser super consumista. Você compra o que não precisa, você compra o que não é necessário, o que você não está precisando, mas você não investe naquilo que satisfaz a sua alma. Verdade. E pode gerar um outro problema, né, Márcia, no consumismo, porque a pessoa pode consumir, e aí vem um outro problema, as dívidas, que a gente percebe muito no Brasil. Aí que adoece, a dívida adoece você em todas essas áreas.
Sim, né? bola de neve. Pois é, então, a gente precisa ter muito cuidado, a gente precisa se vigiar. A vigilância também é um dos hábitos que precisam ser praticados para a gente não ficar vulnerável espiritualmente, né? Não ficar frágil espiritualmente, você vigiar. Porque, gente, a gente precisa compreender e entender que o mundo espiritual, ele é real, né? Ele é real. O mundo espiritual, ele é maior do que tudo isso aqui que a gente vive. A gente está aqui, vamos supor que a gente está numa sala, essa sala é o mundo natural que a gente está, mas todo o resto é o mundo espiritual. E no mundo espiritual habita luz e trevas, habita bem e mal, habita Jesus, mas habita também Satanás. E a gente precisa compreender que Satanás trabalha para minar a nossa espiritualidade. Então, a gente precisa compreender que a nossa luta, ela é espiritual. É batalha espiritual. É batalha espiritual que a gente vive. E a gente precisa estar espiritualmente armados, porque a palavra diz que as nossas armas não são humanas, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Olha só. Como é que a gente batalha espiritualmente falando? Muitas vezes você pode, algumas de nós mulheres aqui nessa live, a gente pode estar enfrentando um momento muito difícil nas nossas vidas. Algo que você acha que você não vai conseguir vencer, que você não vai conseguir superar. E talvez você esteja, culpando alguém. Talvez alguém tenha afetado você, talvez alguém tenha lhe magoado, talvez alguém esteja envolvido nessa situação toda. Mas a palavra diz lá em Efésios que a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta não é contra pessoas. Compreender isso é fundamental para você se posicionar numa luta espiritual. Isso é suficiente para você compreender que você não está lutando contra pessoas. Não é pessoa. É uma força do mal agindo através das pessoas. Então, para você muitas vezes batalhar, e talvez você esteja, e você que esteja passando por muita dificuldade, talvez você esteja se maquinando, buscando soluções de todas as formas, quando na verdade você só precisa se colocar de joelho e batalhar espiritualmente em oração, em fortalecimento espiritual, para Deus te dar a vitória. Porque a vitória já é certa na presença de Deus. A vitória é certa. Jesus venceu todas as coisas. E ele disse também que nós somos capazes de vencer. Ele disse que no mundo nós enfrentaríamos aflições, mas que a gente permanecesse firmes e animados, porque ele venceu o mundo. Jesus venceu o mundo. E nós somos de Jesus. Amém. Nós somos de Deus. Essa força está em nós. E nós temos esse poder que pode ser acionado a qualquer momento. Você se lembrar que Jesus é com você. Você se lembrar que Deus está contigo e Ele tem todo o poder, porque todo o poder pertence a Deus. Satanás também tem poder, porque quando Jesus apareceu para o apóstolo Paulo, Jesus falou assim, foi para isso que te apareci, para tirar as pessoas do poder das trevas para o poder da luz. Então, Jesus falou que existe poder nas trevas. Satanás tem poder também. Mas eu quero dizer para você que nós pertencemos a um Deus que tem todo poder. Todo poder Já dá pertence a Deus. já dá assim algo e fala, nossa, eu consigo vencer qualquer situação. Sim, porque Ele está conosco. Acaba se prendendo no emocional por vivenciar situações difíceis e não ver solução. Mas nessa palavra que você trouxe para a gente, já dá uma capacitação tão grande, né, e uma certeza de que vamos vencer qualquer situação que nos vier, que já nos ajuda a olhar para a situação de uma outra forma totalmente diferente. Sim, é interessante, Natália, que quando a gente está num relacionamento íntimo com Deus, uma espiritualidade crescente, madura, a gente começa a enxergar com os olhos de Jesus todas as coisas. Verdade. Né? O nosso olhar deixa de ser terreno e passa a ser um olhar espiritual. E aí a gente compreende que as dificuldades vêm, mas não é para nos abater. Elas vêm para nos fortalecer. E pode observar na sua vida cada dificuldade que você superou, se você não saiu cada vez mais forte delas.
Então, muitas vezes a dificuldade vem para nos fortalecer. Olha, a vitória é certa. Eu quero dizer para vocês, mulheres, que a vitória é certa. A vitória não é Amém. duvidosa. A vitória não é duvidosa. A vitória, ela é certa. A gente só precisa pedir a Deus força para passar pelo processo, para que esse processo não nos adoeça. Porque a gente vai sempre passar por processos difíceis nas nossas vidas. A gente vai adoecer em cada uma delas, a gente não vai aguentar. A gente só precisa pedir a Deus força, e Ele dá de bom grado, sabedoria. A gente precisa pedir ao Senhor para viver cada situação na dependência dele, na força do Senhor, na capacitação de Deus. No relacionamento com Deus, a gente vai vencendo as dificuldades, porque ele nos habilita a vencer as dificuldades. Ele nos habilita, a gente não tem capacidade por nós mesmos. Nós não temos as habilidades, muitas vezes, necessárias para vencer dificuldades grandes. Mas eu quero dizer que quando a gente está conectado com Deus, a gente recebe dele as habilidades necessárias para a gente vencer e superar cada dificuldade e sair forte, sair cada vez mais forte e sair também espiritualmente mais forte, intimamente mais próximo de Deus, intimamente mais próximo. Como é maravilhoso a gente investir. Eu acho que a gente precisa a cada dia buscar em Deus e pedir no Espírito Santo que ele nos ajude nesse nosso investimento na área espiritual, né? E outra coisa, a gente congregar é importante, a gente buscar uma igreja saudável, né? Uma igreja saudável que esteja realmente fundamentada na palavra de Deus, é muito importante a gente congregar, muito necessário, porque a gente compreende e a gente se fortalece juntos. A gente se fortalece juntos. Tem gente que gosta de se isolar, né? Tem gente que gosta de ficar mais sozinhos. Mas eu quero dizer que a gente, em comunhão, uma igreja saudável, a gente cresce mais facilmente espiritualmente. Né? A gente vai se fortalecendo mais espiritualmente. Então, a comunhão, o congregar é importante e é bíblico, está lá no livro de Hebreus, né? Não deixe de congregar, não deixe, é importante, porque Deus sabe. Eu vou dizer outra coisa, a gente, muitas vezes tem pessoas que são resistentes à palavra, porque ela confronta as nossas vontades, né? A palavra confronta as nossas vontades, às vezes a gente quer ir para um lado, quando a gente vai para a palavra, Deus está ensinando de outro. Mas eu quero dizer que o não de Deus é proteção para nós. Sabia que o não de Deus é proteção para nós? Às vezes a gente fica resistente, a gente pede a Deus um sinal, a gente pede a Deus uma confirmação, e Deus está dizendo de outra forma, mas é porque Deus está te protegendo de algo lá à frente. Como Deus é zeloso, como Deus é amoroso, como Deus é bondoso para conosco. Viver na dependência de Deus, gente, é você ser feliz e ter paz. E como É nós você ter paz. somos imediatistas, né? Como nós queremos tudo para logo. Então, hoje a gente Imediata. percebe tanta ansiedade, porque nós não conseguimos descansar o nosso coração, entender que vai vir no momento certo, vai acontecer no momento certo. Então a gente quer logo tudo rápido, tudo no nosso tempo. E aí vem a ansiedade, vem as preocupações e acabam prejudicando a saúde emocional também da população, né? De cada um. Esse imediatismo acaba também acaba destruindo, vamos dizer assim, com a saúde emocional mesmo, com descansar o coração, né? Que é algo também que você pode falar um pouquinho. Assim, Descansar, saber esperar. Hoje nós vivemos uma geração fast food, né? Que não consegue esperar, que é tudo rápido. Então, a gente precisa aprender a esperar descansadamente. Né? Porque tem gente que fala, eu espero em Deus, mas lá dentro está em uma ansiedade, em uma agonia. Mas quando Deus fala de descansa, né? Descansa em mim, confia. É a gente esperar descansadamente. Não é só esperar, é esperar descansadamente. E não é fácil a gente esperar descansadamente. A gente precisa lutar muito contra os nossos pensamentos, contra os nossos desejos, mas é assim. A nossa vida é luta diária. É luta diária. Enquanto a gente está aqui, porque a gente está aqui de passagem, né? Tem gente que acha que está aqui para a vida toda. A gente está passando por aqui. Nós não somos desse mundo.
palavra diz que nós somos estrangeiros, forasteiros neste mundo, então não se apeguem a coisas terrenas. Isso deve nos ensinar a não nos apegar a nada, inclusive ao próprio sofrimento. Não se apegar, não dar, não fazer do problema também, Uhum. não tornar o problema maior, né? E a gente precisa confiar que a gente está aqui de passagem, a gente precisa buscar em Deus sabedoria, Verdade. para a gente viver essa vida Você falou conforme o isso, né, Senhor. Márcia? Me veio. Muitas mulheres, muitas pessoas passam, todos passam por algum problema, alguma situação que não tá do jeito que você quer, né? Porque nossa vida não é um conto de fadas, de ser tudo ali perfeito, né? Não é um dorama, que é tudo alinhado. Não, nossa vida, nós temos adversidades, dificuldades, e temos que ir aprendendo a ressignificar cada momento para ir aprendendo mesmo. E o que eu percebo, muitas mulheres acabam agarrando aquele problema, de falar, eu tenho esse problema e agarra, não quer soltar, né? Não quer soltar, porque se tornou um amuleto, vamos dizer Então, assim. Eu fiz até um Natália, vídeo no Instagram falando sobre isso, sobre focar na solução e não focar no problema. Porque então eu assim, vi, agarra o problema e fala, não, eu quero isso aqui e eu carrego e vai ser meu karma, vamos dizer assim, vai ser o meu amuleto para eu carregar o resto da vida. E não quer nem entregar nas mãos de Deus, vamos dizer assim, vou entregar nas mãos de Deus aqui, vou descansar, porque eu sei que eu não posso fazer, ele pode fazer. Mas como também essa questão dos problemas tem trazido tanto adoecimento para mulheres. então, eu lembrei de uma palavra de um pastor no retiro, né? Ele falou sobre a idolatria da necessidade. Tem gente que idolatra a necessidade. E aquilo só Perfeito. está na mente, eu preciso disso, e ali está na mente o tempo inteiro, está com aquela enfermidade, aquela dor naquele local, mas aquilo toma a mente da pessoa que não tem espaço para Deus ali naquela situação. Né? Então a pessoa idolatra a necessidade. E a gente tem a tendência de idolatrar muitas coisas em nossas vidas. Né? Essa questão da gente, se a gente tiver muito tempo na rede social e a gente menos relacionamento com Deus, a gente está sendo idólatra. A gente está É, sendo, a gente está idolatrando redes sociais, a gente está idolatrando a tecnologia. Então a gente precisa ter muito cuidado porque às vezes as pessoas acham que idolatria é, é mais essa questão de imagem, mas não tem nada, não é nada disso. A gente idolatra coisas às vezes que a gente nem imagina, né? É aquilo que toma a primazia de Deus nas nossas vidas. verdade. Idolatria é o que toma o espaço de Deus, é aquilo que está tomando conta da sua mente, está tomando conta do seu coração. É aquele problema que você pensa nele o dia inteiro, mas não pensa em Deus. Você conta do seu problema para um e para outro, mas não apresenta a Deus em oração. Né? Lembrei agora de um versículo, está aqui em Filipenses, que é Filipenses tem lá Filipenses 4, tem assim textos maravilhosos para as nossas vidas, mas está dizendo assim, ó, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Olha o que está dizendo. Se você estiver muito ansioso ou preocupado, apresente tudo a Deus em oração e súplica. E aí está dizendo a consequência de você apresentar tudo a Deus em oração e súplica. Está dizendo, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração, você vê as emoções, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Gente, que ensinamento precioso é esse, de que se a gente colocar tudo diante de Deus, as nossas dores, as nossas feridas, os nossos ressentimentos, as nossas mágoas, a paz de Deus, que excede qualquer entendimento, vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo. Então, a gente colocar tudo diante de Deus, a gente vai ter as nossas emoções guardadas e a nossa mente também guardada em Cristo Jesus. Guardada de adoecimentos, guardada de perturbações, porque a gente colocou tudo diante de Deus. A gente precisa ter cuidado, porque vem uma dificuldade e aquilo perturba tanto a gente que a gente esquece de colocar primeiro diante do Senhor. A gente esquece primeiro de se colocar de joelho e apresentar ao Senhor essa dificuldade, essa luta. Mas a gente às vezes fala com um, apresenta um, chama outro, pede conselho,
e Deus esperando ali você entrar no seu quarto, fechar a porta e falar, Senhor, está acontecendo isso com a minha vida, tenha misericórdia de mim, me cura. Aí você ora, daqui a pouco você levanta tão sereno, e aquela paz tomou conta do seu coração, e aquele problema que estava adoecendo você emocionalmente, você começa a gerir de forma mais sábia, de forma mais equilibrada. Então, olha que maravilha a palavra ensinando a gente também a orar, a Perfeito. colocar nas mãos do Pai aquilo que tem perturbado as nossas mentes e os nossos corações. E aí a gente recebe essa paz aí que ele diz, né? Amém. A paz Amém. que é a paz que vem lá de dentro, que está do lado de dentro, que é o próprio Jesus em nós. Eu até separei esse versículo também, né, para falar sobre isso, que essa prática da oração, né, de orar, de conversar com Deus, ela traz calma interior, né, traz calma interior e ajuda a lidar com o estresse, com a ansiedade, com os momentos de adversidade, de dificuldade, né, essa conexão com Deus, essa entrega dos problemas a Ele, traz paz também para a nossa vida, né, traz paz e traz um equilíbrio para a nossa vida. Então é importantíssimo, importantíssimo essa, esse cuidado espiritual, né? Nós precisamos ter esse cuidado espiritual, precisamos entender que temos que descansar o nosso coração, nem tudo nós vamos conseguir resolver naquele momento que queremos. Nós temos que aprender a descansar o nosso coração, né? E entender que no momento certo vai acontecer. No momento certo vai acontecer, independente. É você, É a é você, confiança. Natália. Exercício. Então, é você. Amém, filha. É você também se conscientizar de que Deus tem o controle de todas as coisas. Deus tem o Isso. Parece que comando é da isso sua que falta vida. hoje, Márcia. Parece que é Oi? isso que está faltando hoje. Sim, Parece que é isso que está faltando hoje nas nossas vidas. É entendermos esse X da questão. sim, que Deus tem o comando, Deus tem o controle. Porque às vezes a gente fala de forma tão clichê, né, da boca para fora, Deus tem o controle de tudo, Deus tem o comando. Mas se você for para a palavra, você meditar na palavra, a gente tem o Salmo 46 lá, que diz assim, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Que palavra linda, assim, porque quando Deus diz aquietai-vos, Ele sabe como é que a gente está do lado de dentro. Você pode até enganar as pessoas aqui fora, né, sorrindo, conversando, mas quem sabe como está do lado de dentro é o teu Criador, né? É aquele que te fez, é aquele que sonda os corações e esquadrinha, né? Ele sabe como você está. Então, quando ele diz assim, aquietai-vos e saber que eu sou Deus, é você saber quem é esse Deus. Que Deus é esse? Por isso que a palavra revela quem Deus é. Tão poderoso, excelso, soberano. Gente, a gente precisa exercitar a compreensão do nosso Deus. A gente está vivendo um relacionamento sem compreender quem realmente é esse Deus. A gente parar e refletir, meu Deus, que Deus poderoso o Senhor é. E o Senhor tem um comando. Deus sustenta um universo supérfluos, né? Isso, então é se aprofundar nesse relacionamento, porque todos esses tributos de Deus são também revelados em nós, né? São desenvolvidos em nós, as características também de Deus, de Jesus, né? Acho que o nosso desafio é se tornar cada dia mais parecido com Cristo, que também enfrentou dificuldades, enfrentou tristezas extremas, necessidades do ser humano. Jesus passou também, ele sabe como que a gente está, como que a gente se sente. E aprender a administrar tudo isso como ele administrou. E tem um posicionamento de Jesus que deve ser assim, um exemplo muito grande para nós. Se você for ler ali o Novo Testamento, os 4 primeiros evangelhos ali, né? Marcos, Mateus, Lucas e João, você vai ver que Jesus, em muitos momentos, ele parava ali e se retirava para orar. Ele se retirava para orar em muitos momentos. Se você for ler, você vai ver a passagem. Então, Jesus se retirou para tal lugar ali e foi orar. Gente, ele era Deus. Jesus, o próprio Deus encarnado, ele se retirava para orar. E às vezes a gente passa 8 horas do nosso dia na correria, no trabalho, nas distrações, investe na
as coisas terrenas e tira 5 minutinhos para orar no final do dia. Como é que a gente vai se fortalecer espiritualmente desta forma? Não tem como você ser forte espiritualmente se você só tirar um tempinho de 5 minutos para Deus no dia. Eu estou ali no trabalho, Natália, eu até já tinha compartilhado, Tia Cleide está até aí. Eu falo assim com Tia Cleide, quando acontece alguma coisa que me abala ali naquele momento, no trabalho, alguma coisa, eu vou lá para o banheiro, não é para usar vaso, eu vou para orar. Então, em muitos momentos do meu dia, eu me retiro para orar. Eu preciso desse momento. Eu preciso, né? Eu preciso, e quando eu oro, eu já saio outra pessoa. Aquilo já saiu do meu coração, já está nas mãos de Deus. Então, a gente precisa praticar esse Já sai tempo, diferente. esse momento de oração. Se o próprio Jesus, que era o próprio Deus, praticava a oração constantemente, a gente precisa fazer isso. A gente não pode tirar no dia, 12 horas por dia, você está ali envolvido com o trabalho, com tudo, e Deus. É você envolver Deus no seu cotidiano, na sua rotina, no seu tempo de trabalho, ficar com a mente atenta para a presença de Deus. Ele está lá. Às vezes Deus passa tão despercebido na nossa vida. Ele está ali com a gente o tempo inteiro e você fazendo todas as coisas e a presença dele passa despercebida, porque você está tão distraído, sua mente está tão focada nos seus problemas, na sua correria, nas coisas que você tem para fazer, e você não está ali sentindo a presença dele, sensível à presença de Deus. A gente precisa exercitar essa sensibilidade à presença de Deus. A presença de Deus, ela é plena. A presença de Deus, ela faz total diferença nas nossas vidas. A gente está aqui agora falando dele, ele está aí do seu lado. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui agora comigo. E ele está aí com você, cada mulher que está aqui presente, Deus está aí com você. Deus está do seu lado. Respire, imaginando a presença dele aí do seu lado. Sinta. É necessário a gente exercitar, para a gente se envolver mais em intimidade do que em ritos religiosos. Tem pessoas que acham que tem que fazer muita performance para achar que está espiritualmente. Aquela pessoa é super espiritual. Porque quando está ali na igreja, louva e levanta os braços e canta e frequenta todos os cultos. Mas Deus que vê o coração, é que bem sabe como é que cada pessoa está. Então, o seu relacionamento com Deus independe de religiosidade, independe de instituição religiosa, independe. Primeiro é você e Deus, é o seu particular. Busque em nome de Jesus. Amém. Eu busco a presença o tempo inteiro. Não espere nada acontecer, não espere nada de fora, é tudo do lado de dentro. É tudo dentro, é interior, é você e Deus. É mente, é o seu pensamento constante no seu Criador, no seu Senhor. Esse mundo está aí para nos distrair, para nos tirar da presença. É uma luta, não é fácil, mas é exercício. A gente precisa ir para a academia. Eu acordo 5h30 da manhã para ir para a academia. Verdade. 3 dias na semana. Tem dia que eu acordo, meu pai, não queria hoje não. Mas sabe o que eu faço? Eu levanto, boto ali a calça, eu vou vestindo com a maior dificuldade, aí boto o tênis, vou saindo, daqui a pouco eu tô caminhando para a academia, já me enche de energia. Às vezes, olha a questão da água. A gente precisa beber água, não é quando a gente está com sede. Pode observar. Quando a gente está com sede é porque já é sinal de desidratação, dizem os especialistas. Quando você já está com sede, é porque já está iniciando além da desidratação. Mas você precisa beber água sem vontade. Então, você não é esperar ter vontade para buscar o Senhor, não. Vai sem vontade. Lê a Bíblia sem vontade. Ouça um louvor sem vontade. Mas aí é quando você começa. O agir do Espírito Santo dentro de você é tão tremendo que tudo vai mudar. Tudo muda. Tudo muda. Então, é questão de exercitar essa faculdade. É questão de exercício, de força, de determinação, de disciplina. É você fazer sem vontade. É beber água sem vontade, é fazer academia sem vontade, mas é também buscar um aprofundamento espiritual, mesmo quando você não está com vontade. Mas depois que você começa a fazer, aquela vontade vai sendo gerada dentro de você. O próprio Espírito Santo vai gerando.
Daqui a pouco você está buscando, você está sentindo sede, daqui a pouco você quer mais conhecimento, daqui a pouco você precisa mais, você tem mais sede. É na prática, é no exercício. Deus está acessível e pronto a contemplar a nossa busca. Pronto a contemplar a nossa busca. E curar. De live, né? Eu acredito, não sei se o Instagram é 1 hora de live, não sei como Já funciona. Já fez 1 hora? Já tenho aqui um tema, Márcia, para a nossa próxima live, viu? Futuramente. Já tenho aqui um tema perfeito para a gente trabalhar juntas, nós duas novamente. Vamos. Mas eu queria que você deixasse, né, um recado para essas meninas que estão aqui com a gente. Eu quero agradecer cada uma de vocês. De hoje a 8 vai ter a segunda live, que vai ser com a psicóloga Jussiara Rezende. E de hoje a 15 terá a terceira live, que com a nutricionista doutora Maria. Doutora Maria vai estar aqui com a gente também, né? Então a gente ainda tem mais 2 lives. Salva aí, segue, compartilha para a gente estar juntos aqui nessa live. Mas antes de finalizar, eu gostaria que Márcia deixasse um recado para cada uma de vocês. E eu quero agradecer também cada uma que está aqui, né? Que está aqui com a gente até agora, que nos acompanhou, que comentou. Foi maravilhoso. Eu não tenho mais nem o que falar, porque Márcia é um instrumento potente nas mãos do Senhor. É uma mulher gigantesca nas mãos de Deus. Ela falou aqui para nos edificar. Foi maravilhoso demais. Glória a Nos Deus. edificou muito, muito, muito. Eu fico muito feliz de poder ajudar e contribuir com o que a gente tem aprendido também, porque eu não tenho formação nessa área, eu digo assim, né, estudo acadêmico, mas eu tenho relacionamento, eu tenho busca, estudo da palavra, né, e eu quero dizer assim, que nesse processo de busca espiritual, eu vou dizer uma coisa, você vai sendo curada. Nesse processo de busca ao Senhor, suas feridas vão sendo cicatrizadas, suas dores vão sendo tratadas, você vai sendo restaurada. É nesse processo de relacionamento. Agora eu quero dizer uma coisa também. Deus preparou profissionais para cuidar de nós. Há bem pouco tempo, a igreja ou a religião tinha esse preconceito, né, em relação ao acompanhamento psicológico, psiquiátrico, terapêutico, mas a gente está vendo a necessidade e como esses profissionais têm sido instrumentos de Deus para cuidar de nós. Então, é necessário também, muitas vezes, quando algo se torna patológico, quando algo se torna realmente doentio, doença, nós temos aí os profissionais preparados por Deus para cuidar de nós. Né? Glória a Deus que a gente consegue, talvez, não chegar nesse ponto, mas se for necessário, a gente vai buscar um tratamento, um acompanhamento, porque é necessário. Esse preconceito já está sendo banido no meio religioso, no meio espiritual, né? Deus prepara profissionais e profissionais excelentes para cuidar aí de nós. Sim. Eu quero agradecer muito, Natália. Eu fiquei muito feliz. Minha primeira live, assim, gente, eu estava nervosa. Mas... Eram outras. Fluiu tão tranquilamente. Foi maravilhoso, assim. Foi maravilhoso. Olha, Deus colocou dentro de você. Você não pode ficar guardado, não. Tem que passar pra gente. Como aprendemos aqui nessa live com você. Que bom. Demais. Eu fico muito feliz. A primeira de muitas. Eu quero agradecer cada uma, né, que participou com a gente. Cada uma que tá lá no grupo. Você que ainda não tá no grupo, me chama que eu mando o link pra você, ele coloco lá. E foi maravilhoso. Márcia, eu quero agradecer você, né? Você foi um instrumento de Deus. Amém. Aqui nessa noite. Eu creio que estamos mais leves, né? Estamos mais leves depois dessas palavras que foi o Espírito Santo que te direcionou para trazer para nossas vidas. Tá? Eu tenho certeza que foi Deus que te usou aqui nessa noite para falar conosco. E Amém. Não será diferente nas próximas lives, né? Com as meninas, com Ju e com Maria Helena também. Eu sei que não vai ser diferente, vai ser maravilhoso. Eu quero convidar você para participar, né? De hoje a 8, de hoje a 15. Minha cunhada está aqui, Nadjama. Olha, que bênção, Nadi. Ô, gente, fico tão feliz. É tão importante a gente contribuir, ajudar umas às outras. Né? Servir de suporte umas às outras. A gente precisa dessas interações, desses compartilhamentos. Sim.
A gente precisa se fortalecer em Cristo juntas, Vamos juntas. dar um sorriso aqui. Agora eu vou pedir para alguma das meninas, porque eu não tô conseguindo te ver, viu? Eu fiz a live toda sem te ver e você sem me ver. Mas enquanto as meninas que estão aí nos vendo, tira um print da tela para depois me mandar aí, porque Sim. vamos dar um sorriso aí para as meninas printarem. Quem puder, por favor, aí faz um print. Olha, foi Deus barulho me de livre. tirou? Depois eu vou descobrir o que foi que eu não consegui lhe ver. É, eu também, filha. Estou precisando me adaptar mais às tecnologias. Ô, gente, um abraço em Um todos beijo, vocês, viu? viu? Um Deus beijo. Fique com abençoe. Deus. Fiquem com Deus. Uma noite de sono reparador a todas. Durmam Amém. bem, tenham bom sono. Isso é saudável. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.